Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan. Eu vou comentar com vocês sobre o filme que eu recebi de cabine online. Ele chama Depois da Morte e ele foi, acho que o documentário mais assistido nos Estados Unidos no ano de 2023. Ele, enfim, bateu vários recordes. E ele é da mesma produtora daquele filme Som da Liberdade, que teve toda aquela polêmica em volta. Eu acabei assistindo, gostei do filme, inclusive depois veio para o Brasil, fizeram uma história e tal. Mas não era nada daquilo. E o Som da Liberdade é uma história bem interessante, mas que tem, né, aquelas questões todas que eu já abordei com vocês no vídeo de Som da Liberdade. Nesse caso de agora, ele é um filme mais... Eu não vou querer dar spoiler da história para vocês, ele estreia nos cinemas dia 11 de abril. Vou colocar todas as informações aqui na caixa de descrição. Ele é mais um filme que ele é meio que pra te converter, sabe? E eu sou católica, né, gente? Acho que quem acompanha aqui o canal já me viu falando isso mais de 500 vezes. Mas sou uma pessoa que eu não gosto de falar de religião doutrinando. Falando, não, isso tá certo, isso tá errado. Eu não fui criada assim na minha família. Eu fui criada como católica, mas ninguém me obrigou a ser. Ninguém me obriga a ir à missa. Né? Essas coisas que são meio, se você não for... E eu tô dizendo isso porque muitas das famílias, às vezes, as pessoas são impostas a seguirem determinada religião. E eu não tenho, nunca tive essa questão. E quando eu olho para outras religiões, existem algumas mensagens que eu acho que são passadas de uma maneira que são muito, assim, proliteístas, né? Querendo que você se converta, querendo fazer de um jeito que parece que você tá vendo uma mentira, na verdade, por mais que talvez isso seja verdade, porque certeza absoluta ninguém tem. Nesse filme Depois da Morte, a gente vai lidar. Eu até já pego aqui um trechinho para ler para vocês, ó. Ele chega dia 4 de abril, então é amanhã que ele chega, gente. Vamos lá. Ele é da Synapse Distribution, né, que foi até quem me mandou o link para assistir. E a maior bilheteria de um documentário nos cinemas norte-americanos, faturando mais de 10 milhões de dólares. O filme apresenta uma série de entrevistas com autores best-sellers, médicos, cientistas e pessoas que tiveram experiências de quase morte. Eu vou ali dar um grande parêntese, porque assim, tem algumas situações que são contadas que não são explicadas. É como se, mas os médicos iam fazer isso com alguém? Parece que é meio, sabe, não o que as pessoas viram no pós-morte, né, naquele limbo ali no meio, né, da história, mas a gente se pergunta, então todo mundo ali do hospital estava combinado de que era para deixar daquele jeito, porque são histórias de suicídio, são histórias de desastre de avião, são histórias de, enfim, de vários modos de morte, né? Várias maneiras de se morrer, que de repente tem esse viés da pessoa viver essa experiência e ser mais apegado ao que a religião, né? Principalmente, a ser cristão. Aí aqui tá aqui, ó. Os entrevistados estão nomes conhecidos do mundo literário. Um deles é o Don Piper, né? Don Piper, né? Que é um cara que. Um pastor, na verdade, que é mega reconhecido. Gente, quem já foi nos Estados Unidos sabe que tem uma parte, tipo assim, na Barnes Noble. Você entra, tem só sobre religião e tem vários pastores, eles são sempre best-sellers. Acho que é muito parecido aqui no Brasil também. Sendo que a gente não tem grandes nomes, todo mundo reconhece. Eu acho que mais o Bispo Macedo, né, da Universal. Os outros nomes não são tão grandes, a não ser que eles vão pra política diretamente. Mas ele é um best-seller, né? E ele escreveu um livro que era 90 Minutos do Paraíso. Que era um filme também, enfim. No fim dos anos 80 ele começou a escrever. Eu acho que virou um filme, se eu não me engano. Tem muitos filmes que chegam também pela 2, eu sempre falo pra vocês, eu assisto, às vezes a Amanda assiste. Nesse exatamente a gente vai ter então autores best-seller que escutaram outras pessoas ou que viveram isso. E a gente vai ter várias pessoas diferentes, assim, não só de classe social, mas de etnia, de pensamentos, dizendo o que passaram com essa situação, né? O que eles viveram nessa situação. Mas por que ele é proselitista, né? Acho que é assim que fala. Porque esse documentário ele vai contar exatamente sobre as pessoas que tiveram essa experiência de quase morte, baseado em histórias reais. Então, assim, a gente tem entrevistas com esses médicos, especialistas e tal. E como eu disse pra vocês, tem desastre de avião, tem pessoas que tentaram se tirar a própria vida, tem desastre de carro. O tom que é usado é realmente pra gente entender que aquilo ali é o certo. E aí isso me incomodou um pouquinho. Não que a pessoa que tá falando exatamente diz, mas o tom da maneira como é colocada a narrativa, o jeito como é colocada, tipo assim, tá vendo? Tu não acredita, olha o que aconteceu com fulano. E essas coisas me incomodam porque eu acho que não tem uma resposta certa, né? Nem todo mundo vai acreditar naquilo. E principalmente a gente tem que respeitar quem não acredita, até mesmo em Deus, né? Quem é ateu, enfim, a gente deve respeitar. Eu acho que você é uma pessoa muito religiosa, acredita muito no que eles dizem, você vai com certeza amar o filme, se você acredita no que eles estão dizendo. Eu até estava lendo outro dia que os católicos não acreditam em reencarnação.
E eu, como eu outro dia comentei o nosso lar, e eu comentei com vocês que eu passei 4 anos, mais ou menos, indo no centro espírita por causa de um ex-namorado. E eu sempre respeitei muito a religião por causa desse relacionamento que eu tive, não exatamente por ele, mas pela família que era um amor comigo e tudo, e porque eu aprendi muita coisa também, aprendi outra visão. E aí muitas vezes eu me pergunto se eu não acredito em ressurreição, desculpa, em reencarnação. Porque eu até chego a falar isso, não nessa encarnação. E tá vendo que muitos católicos se perguntam, né, se é realmente essa questão de foi bom, foi pro céu, não foi tão bom, foi pro inferno. E aí você paga os seus pecados dessa maneira. E tanto que a gente, nas nossas rezas, né, na Ave Maria, você diz, né, para livrar-nos do mal. Maria, não é livrar-nos do mal, é o Pai Nosso. Mas você chega a dizer muitas das coisas que são exatamente, né, Ave Maria cheia de graça. E aí você começa a perceber que o que você reza sempre é exatamente o que talvez você, pode ser que você não acredite. Não tô dizendo eu, mas tô dizendo as pessoas que também se questionam de vez em quando, tipo, isso existe ou não existe. Isso acontece em qualquer religião, não somente no catolicismo. É um filme com algumas cenas, um documentário com umas cenas um pouquinho mais fortes, então acho que indica, provavelmente vai ser uns 14 anos assim a classificação. Eu vou dar nota, gente, de bom. Mas não é um documentário, por exemplo, sendo muito honesta, que eu veria no cinema. Que eu falo, poxa, eu levar meus pais ou chamar o marido. Não é. Se não tivessem mandado para eu fazer aqui a crítica para vocês, eu certamente não assistiria. Não é o tipo de documentário que eu acho interessante, principalmente pela temática do jeito que ele é feito, a narrativa sempre levando para uma só verdade. Isso me incomoda bastante. Fora alguns pontos que parece que estão sendo assim inventados da cabeça das pessoas. Não da parte, como eu disse pra vocês, né? Eu acho que seria um spoiler isso, não sei. Da parte que eles descrevem como é que foi o que eles viram depois da morte, né? Se enxergaram uma luz, se enxergaram uma pessoa, se enxergaram outra vida. Então, não essa questão, tá? Isso eu não vou questionar. Mas esse tempo que eles ficaram, o que aconteceu com eles aqui na Terra? O que estava acontecendo durante esse tempo real aqui da Terra, né? E aí isso eu achei que ficou bem mal explicado em alguns momentos ali. É isso. Então eu vou colocar as informações aqui de quando estreia direitinho. Se gostar desse vídeo, esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, sempre respeitosamente. Eu respeito muito a religião dos outros, eu também gosto que respeitem a minha. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande. Tchau. Ou até quem não tem religião.